não vou pagar por isso sozinho, indicando que mais pessoas participaram. E também chegou para a gente, Dionísio, que ele estaria com medo até pela própria vida, com medo de ser morto caso fosse para a prisão e fosse apontado como o único autor do crime. Eu pensei muito em trazer esse tipo de conteúdo aqui no canal, né? Até porque é um conteúdo bem sério. Pra quem tá acompanhando o caso desde o começo, sabe a barbaridade que foi esse caso, né? É que eu tô falando do caso da Vitória. Hoje a gente vai estar reagindo, que eu acredito que é o desfecho dessa história. Eu preferi trazer o final para não ter que ficar prolongando muito esses assuntos assim muito extremos no canal, né? Até porque tem gente que tá gravando conteúdo em cima de conteúdo sobre isso, mas só que como forma de empatia eu decidi gravar só um vídeo, só mesmo meio que do desfecho. Eu não sei se eu vou trazer outro vídeo relacionado a esse caso, mas hoje a gente vai estar reagindo a um vídeo, né, que o Gustavo Lázaro fez. Para quem quiser saber mais sobre, né, esse caso, ele gravou bastante vídeo sobre o assunto e vai estar lá no canal dele. Eu trouxe esse vídeo mais mesmo como forma assim de conscientização, né, pra garotada mais nova aí, pra tomar cuidado com quem se relaciona, né. Eu vou evitar ficar pausando muito esse vídeo pra não perder o contexto, até porque é uma história bem complexa. Lembrando que o link do canal do Gustavo Lázaro, que eu acredito que todo mundo conhece, vai estar aí na descrição. Vamos embora pra esse vídeo aí. Esses vagabundos foram lá e tiraram a vida da senhora também. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho o Bernardo Armani, que ao longo da tarde ouviu aí a possibilidade, isso pode acontecer agora à noite, de o principal suspeito, o único preso no caso Vitória, Isso aí que a gente tá vendo é o cativeiro onde eles levaram a menina. decidir falar o que sabe, sem entrar em contradições e já entrando em contradição, Bernardo, Aquilo ali que parece uma trazer garrafa, novas né, de vinho, informações sei lá. que podem de vez esclarecer o que aconteceu com essa adolescente de 17 anos. Seria um passo gigantesco na investigação. Provavelmente a hora que eles foram fazer aquelas coisas com a menina deve ter gritado, deve ter falado assim, ó, vou acabar com a vida de vocês, vocês estão ferrados depois disso aqui. E aí os caras falaram, não, nós não tá não, nós vai acabar com a tua. Cara, esses caras são cruéis, são pessoas cruéis, são pessoas que não têm sentimentos, são frios, sangue gelado. É muito... Agora eu tô caindo na realidade sobre esse caso, agora São verdadeiros demônios, né? Assim, levando pro lado espiritual, eu acredito que uma pessoa em sã consciência jamais faria um trem desse. Pra quem não sabe do que eu tô falando, pra quem não tava acompanhando esse caso, né? Eles basicamente torturaram, né? Eu vou até censurar essas coisas que eu vou falar. Eles cortaram, raparam a cabeça da Vitória, né? E meio que separou, né, a cabeça do corpo dela. Foi uma crueldade bem grande mesmo. É uma coisa até meio pesada de trazer aqui no YouTube. o bagulho tá ficando doido. A gente está tentando confirmar se essa possível confissão até já não aconteceu, viu, Dionísio? Claro, a gente sabe toda a movimentação que aconteceu hoje na delegacia de Cajamar, onde está detido o Michael, principal suspeito nesse momento, o único preso pela morte de Vitória, e esse indício de que ele teria muita coisa escondida que gostaria de tornar a público, de falar, pois ele não quer carregar essa culpa sozinho, não quer carregar Vai entregar os comparsas. toda essa morte da Vitória nas costas, por conta própria, sabendo, segundo ele, que não agiu sozinho. Então ele estava indignado, comentando lá pela delegacia, dizendo, olha, Eu acredito assim que pela dimensão, né, toda a logística que foi feita para acontecer o que aconteceu, eu acredito que ele realmente não agiu sozinho, até porque foram duas pessoas, né? Ele tirou a vida de duas pessoas. Eu acredito que para fazer isso sozinho, colocar no carro, essas coisas assim sozinho, ia ser uma coisa muito mais complicada. não vou pagar por isso sozinho, indicando que mais pessoas participaram. E também chegou para a gente, Dionísio, que ele estaria com medo até pela própria vida, com medo de ser morto caso fosse para a prisão e fosse apontado como o único autor do crime. Então ele está tentando de alguma maneira, e a polícia, claro, vai ter que confirmar as informações. Agora ele tá com medo. Oh, coitadinho do Michael, né? Foi lá, pegou a menina, botou no porta-mala, fez tudo que fez e agora tá com medinho de encontrar o Kid lá dentro. Não, eu espero mesmo. Eu espero mesmo que a cabeça dele role lá dentro. Essa é a verdade. Essa é a realidade. É isso que eu Eu espero. acho que isso é muito fácil. Tipo, o cara faz essa barbaridade, né? Destrói a vida da menina, destrói a vida da família da menina também, que assim, de certa forma, nunca vai esquecer isso, nunca vai esquecer o que aconteceu, né? Principalmente pela repercussão que isso tudo tomou. Eu acho que o cara simplesmente ser morto é muito fácil, sabe? Tipo, o cara fez o que fez, destruiu a vida de um pai de família, né? E ele simplesmente morrer assim é muito fácil. Os presos estão fazendo mais justiça que a própria justiça. Então é isso aí, meu amigo. Tem que esperar que a cabeça dele role mesmo. Que ele venha a contar para a investigação, as pessoas que ele apresente, os detalhes que ele mostre,
se isso tudo é verdade ou não, mas ele está tentando ganhar algum tipo de vantagem, algum tipo de benefício. Claro, é bem a cara de lógico. pessoa que faz esse tipo de coisa que ele fez, né? É bem a cara. A polícia foi esperta, prendeu só ele. E aí o cara fica ali, ó, eu não vou sozinho. O dia dele tá entregar contado, todo velho. mundo. Esse cara aí tá ferrado lá dentro. Ainda mais envolveram o crime organizado no negócio, porque rapar a cabeça da menina, se esse cara não for do crime organizado, se esse cara que rapou a cabeça da menina não for do crime organizado, o próprio crime organizado vai dar um jeitinho nele, você pode ter certeza. Porque ele fez isso aí pra tentar jogar a culpa no crime A organizado. verdade é que esse crime que aconteceu, principalmente porque ela era inocente, né? Ninguém aceita, nenhum tipo de bandido aceita, né? Então dentro da cadeia pode ter certeza que ele não vai durar muito tempo, porque é um tipo de crime assim inaceitável em qualquer parte da sociedade, né? Agora esses caras tão ferrados, bicho. Os caras, na hora que eles entrar na cadeia, eles estão ferrados com força. Algo mais seguro, ou talvez um alivio na pena, algum tipo de benefício com essa troca de informações, com essa confissão. Isso, claro, tudo é a polícia que vai decidir se o que ele está falando mesmo, o que ele irá falar, será verdade ou não. Mas esse é um indício grande, seria um passo importante, pois isso comprovaria que tudo que a polícia conseguiu levantar de pistas até agora, do carro dele periciado, das testemunhas que foram ouvidas, das contradições que ele mesmo apresentou, da casa dele agora, com essa perícia de hoje fundamental, apontando sim vestígios que seriam sangue na casa. Então, tudo que a polícia tem poderia ser confirmado por essa confissão, partindo do próprio Maicon. Ele já está preso. Ele agora está lá refletindo, ele não tem mais para onde fugir, ele não tem mais como mudar tanto a versão dele para se defender. E uma das saídas ou das opções seria apenas contar a verdade. E nesse caso, a verdade pode ser colocá-lo na cena do crime, colocá-lo no cativeiro, colocá-lo ao lado de Vitória no momento em que ela morreu, Dionísio. Se ferrou, hein, Maicão? Se ferrou, hein, Maicão? A gente tem que parabenizar a esposa do Michael, que não passou pano pra ele. Porque ela foi dormir na casa da mãe e esse vagabundo aí foi lá, pegou a menina junto com esses outros marmanjos aí, foi lá e fez o que fez na casa dele, hein? Levou na casa dele ainda, esse bosta. Onde a menina foi encontrada foi só a desova. Eles fizeram isso aí na casa dele e levaram o corpo da menina pra desova. O cara é um vagabundo, vagabundo. Cuida dele, pessoal. Cuida, pega pra criar. Cadê a galera dos direitos do não sei o que? Pega pra criar isso aí. Vai, Michael, vai lá na casa do pessoal lá da militância do amor. Pede pra eles pegar você pra criar. Esse é um amor de pessoa. Gente, o Michael, sei lá, merece o melhor tratamento dentro da prisão, tá? O melhor tratamento. Espero que a cabeça dele vire bola de futebol. É isso aí que eu espero. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver quem que é esse Michael aí. Um deles, né? Os outros também eu vou... Vai saber. O único suspeito preso até agora. Michael Antônio dos Santos é o homem considerado crucial para ele. É porque Michael com L, né? Então por isso que eu tô falando Michael. Michael. Vagabundo. Elucidar o assassinato Vou falar vagabundo que é melhor. de Vitória Regina. Na hora de elaboração da perícia no veículo Corolla, propriedade da pessoa que foi presa, do Michael, essa constatação de sangue no porta-mala, tudo leva a crer que pode ser da vítima. Michael virou Até alvo porque das não é todo dia que você vê sangue no porta-mala, né? Não faz sentido nenhum isso. Eu vi também, né, no caso, lendo as reportagens assim, que foi encontrado também vestígios de produtos químicos dentro do carro, né? Então, assim, isso já entregou o cara. Eles não batem o martelo porque eles querem ter a certeza mesmo, né? Mas só pelo fato de ter sangue dentro do carro do cara, já entrega que foi ele. Porque não é normal ter sangue dentro do carro, ainda mais sangue fresco, né? investigações por causa de um carro. Testemunhas viram um Corolla prata perseguindo a jovem no caminho O do legal é as mentiras que ele inventou, cara. Vocês vão ver aqui. ponto de ônibus até a casa onde ela morava com os pais. Vitória voltava do trabalho. A última imagem dela com vida é essa, logo depois de descer do ônibus. O carro pertence a Michael. Contra o Michael, que foi decretada a prisão temporária, nós já podemos afirmar que tem provas testemunhais que não deixa dúvida que ele estava próximo ao local do crime, onde houve o arrebatamento.
Michael é mecânico e trabalha numa oficina. A prisão dele foi decretada depois que a polícia descobriu que ele mentiu no depoimento que prestou na delegacia. Michael disse que estava em casa com a mulher na noite do desaparecimento de Vitória. Numa entrevista por telefone com Reinaldo Gotino, ele afirmou essa versão. Não, nem essa aí foi boatos que falaram. Na verdade, meu carro estava na minha casa, eu tenho provas disso. Deus me perdoe, que lixo tem de esposa, pessoa. tava com a minha esposa. Ele acreditava que a esposa ia passar pano pra ele, esse safado. Provavelmente a esposa dele deve ter sido muito inteligente, porque a esposa dele ficou quieta. Deve ter estado do lado dele. A esposa dele merece uma medalha de honra, essa mulher. Essa é a realidade. Mulher, pô. É isso que é mulher, porque se ela tivesse acobertado ele, talvez a polícia estaria muito longe desse resultado. Se ela tivesse falado, não, realmente eu estava com ele, mas ela foi lá e entregou ele. Ela merece uma medalha de honra, porque ela deve ter ido pra casa, ter chega a ficado tremer do de lado raiva, desse cara. estrume, deve ter percebido o que Não troco de aconteceu nada. ali, tudo que... E aí, ele deve ter instruído ela a dar o depoimento a favor dele, chegou lá na delegacia, ela deu o depoimento contra. A mulher foi incrível, bicho, ela foi incrível. Provavelmente ela foi desse jeito que eu tô falando, porque senão ele tinha queimado o arquivo dela também, eu não duvido nada. Na verdade, eu não estava com ela, estava com um colega, mas estava falando com ela. Ah, na verdade ele não tava mais com ela. Ah, então ele mudou a versão. Ela estava com um colega, mas estava falando com ela. Tenho provas disso. E disse também que naquela quarta-feira voltou da oficina e até fez um serviço extra em casa. Tinha acabado de chegar do serviço, um colega meu encostou, foi na minha casa para mim fazer uns reparos na moto dele. Depois eu fiquei em casa, conversando com a minha esposa. Eu nem passei naquele local. Mas a versão Ih, rapaz, eu não sei quem que gagueja mais, se é ele ou se é aquele Gustavo que nós viu ontem, que se contradizeu Pacas também. Esse aqui se contradiz Pacas, o outro também se contradiz Sério que Pacas. eles acham que vão passar toda uma equipe policial por trás disso, pra trás, principalmente num crime desse? Eles acham que o cara que estudou perícia a vida toda vai ser passado pra trás, vai acreditar nessas coisas, não vai ir atrás, não vai ir a fundo. Eu acho que o policial, né, em si, ele leva até meio que pro lado pessoal. Ele fala, não, a gente tem que pegar, né, quem cometeu esse crime bárbaro com essa garota. Então, assim, eles acham mesmo que mentir, que falar que não tava no lugar, eles acham mesmo que essa história ia colar, né? É Vamos ver. complicado. versão foi desmentida pela companheira dele. Eu tô Ao segurando ser pra não falar tudo que eu questionada, queria falar a mulher nesse contou vídeo, tá? que Mas- nem estava em casa, dormiu na casa da mãe e que só viu uma mensagem de boa noite do marido às 11h30 da noite. Nós temos o depoimento da esposa, o que ele falava naquele momento que ele estava, naquele dia ele tinha dormido na sua residência com a sua esposa. Mentira, foi provada a mentira dele. A esposa dele falou, não, ele não dormiu, eu dormi na casa da minha mãe. Isso já descartou a versão dele. Você já A entregou que é Vitória ele. tava lá na né? casa dele. Na noite em que Vitória sumiu, vizinhos contaram à polícia que perceberam uma movimentação estranha na casa onde Michael morava com a mulher. Ele entrou e saiu com o carro na garagem várias vezes. Michael costumava parar o carro sempre na rua, mas naquela noite ficou guardado na garagem. Algumas pessoas que são os vizinhos ali da residência dele comentaram que houve uma movimentação ali diferente, né, anormal, com gritos, enfim. E não foi uma só, foram vários vizinhos que fizeram o seu depoimento. Gritos, mano. A menina tava lá. O cara teve a pachorra. O cara é casado, teve a pachorra de pegar a menina e fazer esse tipo de coisa com ela na casa dele. Esse cara deve ser um dos maiores vermes que existe. Essa é a realidade. Michael foi preso no último sábado. A justiça entendeu que havia fortes indícios do envolvimento dele no crime. As contradições no depoimento, os relatos dos vizinhos e o fato do carro dele ter sido visto nas redondezas de onde Vitória desapareceu. Hoje, na delegacia, o advogado dele não quis falar com a imprensa. Eu entendo que é trabalho dos caras e tudo, velho, mas só que como que existe gente que estuda, que se dedica, que gasta tempo estudando, né, pra passar em faculdade, pra formar na OAB, pra simplesmente defender um psicopata. Eu nunca vou conseguir entender isso. Eu não consigo entender porque os piores crimes vai ter alguém pra defender. Vamos ver depois no seu devido tempo. Mas a principal evidência estava no carro. Nenhum A perícia advogado encontrou deve acreditar manchas de nele. sangue no porta-malas. Isso aí rolou. O material foi enviado para exames de DNA. Os peritos também descobriram que o carro tinha passado por uma limpeza que ia além de água e sabão.
Havia vestígios de produtos químicos fortes. O delegado responsável pelas investigações diz não ter mais dúvidas da participação de Michael no assassinato. Michael rodou e vai entregar os amiguinhos. É isso. Nós demos um grande passo com a prisão do Michael, que é realmente um dos autores que praticou essa barbárie. Degola, as facadas, a tortura. Nós falamos aqui no Balanço Geral com o pai de Vitória. Por telefone, Carlos Alberto contou que levou o carro ao mecânico, mas que ele parou de funcionar na oficina. Carlos acredita na possibilidade de sabotagem para que ele ficasse mesmo sem possibilidade de buscar a filha. O que aconteceu com o carro do senhor naquele dia? Ele quebrou, ele estourou uma peça que vai às mangueiras d'água. A família de Vitória quer que a polícia investigue se Michael, que é mecânico, tem alguma relação com o fato do carro do pai de Vitória ter ficado preso na oficina. Caraca, que bizarro, Isso é coisa de filme, véio. né? Será que é isso aí mesmo, mano? Meu Deus, agora eu tô muito Bagulho curioso com o estranho. desfecho dessa história, velho. Vai cair, isso aí vai efeito dominó. Esse Michael aí vai ser o efeito dominó da parada. Ele vai entregar todo mundo. Se já não entregou, enquanto tá postando esse vídeo, deve ter entregado já. Pra começo, ele nem quebrou na minha mão. O rapaz que foi dar uma volta no carro pra testar, quando ele chegou com o negócio estourado. O rapaz foi dar uma volta no carro. Que rapaz, né? Ih, rapaz. Que rapaz. Michael também pode estar ligado a outro assassinato, o de Edna. O Michael era o mecânico do carro? Tá de brincadeira, bicho. Não, todas as provas colocam esse tal de Michael, né? Esse demônio na cena do crime. Outro assassinato, o de bagulho Edna doido, Oliveira bagulho Silva. filme, velho. A mulher de 65 anos foi encontrada morta numa represa entre Cajamar e Jundiaí, local onde eram feitas as buscas por Vitória Regina. Edna não era desconhecida do suspeito. Ela trabalhou para a mãe de Michael como cuidadora e psicopata. também faxineira. Os investigadores agora querem saber se Edna foi vítima dos mesmos criminosos por estar no lugar errado e na hora errada. Provavelmente. Queima de arquivo. Provavelmente. Rapaz, esses caras são terríveis, mano. Vê que esses caras não têm coração mesmo. Fazer isso com uma senhora. Provavelmente a senhora viu ou ouviu queima de alguma arquivo, coisa, pô. disse que ia contar, e aí foram lá e queimaram o arquivo. Queima de arquivo. Vamos dar uma olhada na história da Edna. Como é que encontraram a Edna, ó. Presta bem atenção aqui, ó. Que parece que encontraram a Edna mais ou menos no mesmo lugar que a Vitória tava. Com essa versão aí, essa versão bate. Essa versão do... Que o Michael foi várias vezes, entrou e saiu pra casa, né? Será que ele não tava com a Edna também? Porque aí pegou uma vez a menina, depois pega a Edna, leva e volta. Não sei, hein? Não sei, hein? Essas investigações que envolvem o caso Vitória Regina, elas avançam. Você vai se lembrar que no começo das buscas, o corpo de uma mulher foi encontrado. Olha onde nós vamos. Gostaria muito que você viesse para frente da TV e assistisse isso aqui comigo. Passael, o que essa mulher tem a ver com o caso Vitória? Doutor Fábio até olhou assim. O senhor já sabe, doutor? Sim, já Sabe, não sabe? Sei. Lombardi também sabe. Essa mulher, ela foi identificada. Edna Oliveira Silva tinha 65 anos. A morte dela é outro mistério que a polícia tenta esclarecer. Passaia, você me falou que a morte dessa mulher pode ter alguma ligação com o caso Vitória. Pode. A polícia não descarta essa possibilidade. Uma reportagem inédita. Eu tenho certeza que tem. Tenho certeza. Eu não sou nem Não é policial, mas coincidência esse lugar isso, que eles é. vivem aí parece Não ser tem muito como ser pacato. Tem coincidência muita isso. coincidência ter acontecido. A moça tá ali, ser conhecida ainda do Michael. Com detalhes que nós Tudo que é prova, tudo que é indícios, voltam pra esse Michael. É incrível. Ah, mecânico, a senhora ali era cuidadora da mãe dele, o mecânico que era pai dela, enfim, tudo volta pra ele, cara. Um cara desse aí deveria mofar na prisão, passar o resto da vida na prisão, cara. descobrimos e vamos colocar no ar agora. Põe lá. aprendi a falar Michael. Michael, igual ele fala. Durante as buscas por Vitória Regina, de 17 anos, um novo mistério veio à tona. Um corpo que não era o da adolescente foi encontrado.
O Balanço Geral deu a notícia em primeira mão. Nós estávamos em um ponto onde as buscas estavam sendo concentradas, mas durante um momento uma pessoa entrou em contato com a polícia, entrou em contato com a GCM e disse que havia encontrado o corpo em uma área de cachoeira. Os policiais então foram até o local, encontraram, constataram um corpo lá. No primeiro momento, havia a expectativa de ser o corpo da jovem desaparecida. Mas, depois da perícia, ficou comprovado que se tratava do corpo de uma mulher de 65 anos. Tadinha, velho, 65 anos, o cara pegar e fazer certeza que ela viu alguma coisa. Certeza. Tem nem o que falar. Esse corpo que foi encontrado na cachoeira, que fica entre a divisa de Cajamar e Jundiaí. Pode ter tentado bater na porta pra ver o que estava acontecendo, daí passaram ela. Aqui no interior de São Paulo, complicado. não era. Quase a idade da minha mãe tem 69. Mano, eu tô ficando com muita raiva aqui, bicho, sem brincadeira. Puto com esse Souza, vídeo mas é um desde o outro começo. crime, um outro mistério que também vai ficar a cargo da polícia descobrir o que aconteceu com essa mulher. Imediatamente nós viemos para cá e aí com as características que foram fornecidas aqui, de que o corpo aqui encontrado não havia tatuagens, cabelo curto, e nesse sentido aí foi cravado que de fato não é o corpo da Vitória. O corpo era de Edna Oliveira Silva e foi encontrado em uma cachoeira entre Jundiaí e Cajamar, na Serra do Japi, 2 dias antes do corpo de Vitória ser encontrado. Jogaram a mulher na cachoeira, cara. É um local que, em verdade, pertence ao município de Jundiaí. Se tratava de uma senhora já de idade um pouco mais avançada, que, pelas características coincidentes ali, acabou ensejando esse tipo de murmurinho. Edna morava em uma chácara, perto do local onde o corpo dela foi encontrado. Mas será que a morte dessa idosa tem alguma relação com o caso Vitória? Com certeza. Com certeza, essa chácara sem aí dúvida. provavelmente era perto da onde a menina... Isso não tem como ser coincidência. Provavelmente a senhora ali, né, escutou alguma coisa, viu alguma coisa, né? Tentou ajudar de alguma forma e acabou perdendo a vida por conta disso. Tava né? gritando, certeza. É o que a polícia quer descobrir. Ou que os caras estavam jogando ela lá, os restos. O que se sabe até agora é que Edna trabalhou para parentes de um dos suspeitos da morte da jovem. Aí ela viu, provavelmente a polícia ia lá perguntar pra ela, e eles falaram, não, vamos pegar isso aí e jogar na cachoeira também. Meu irmão... Mas ainda faltam elementos que criam uma relação direta entre esses dois casos. Uma das linhas de investigação é o homicídio. O corpo de Edna foi enterrado no cemitério Parque dos Ipês, em Jundiaí. Gente, resumindo, talvez, de acordo com a polícia, ela não descarta essa possibilidade. Esta senhora foi morta porque ela descobriu, ela poderia ter ouvido alguma coisa sobre o caso Vitória. Como ela trabalhava numa casa de parentes das pessoas que estão sendo investigadas pela polícia, pode ser que ela tenha ouvido alguma coisa e para os assassinos foi muito mais fácil matar uma testemunha. Queima de arquivo, não vai? Possivelmente, olha, é uma outra linha de investigação muito criteriosa. Mas o Michael tá aí pra dar o arquivo pra todo mundo. Ele que queimou o arquivo e agora ele que vai ter que dar o arquivo pras pessoas. Agora ele vai O ser outro queimado. queria esconder que é pederasta e agora todo mundo vai saber que ele é pederasta. Ficou na mesma pra eles, piorou a vida dele e tirou a vida. Enfim, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, né? Eu acredito que esse caso todo também, nossos governantes têm uma certa culpa, porque não reforçam leis, nossas leis tudo ultrapassadas, né? Todos os dias no Brasil acontece algum tipo de crime e muitas das vezes acaba saindo impune quem cometeu, né? Porque eu acredito que se fosse um país com prisão perpétua, se fosse um país com leis que realmente funcionassem, esse caso jamais teria acontecido, tá? Se fosse num país sério, o cara ia pensar 30 vezes antes de cometer um crime desse, principalmente em bando, né? Porque não é o primeiro caso que acontece desse tipo que a pessoa agiu sozinha. Não, tem vários casos no Brasil, né, que aconteceu que agiram em bando. Eu tava vendo um tempo atrás, né, um Uber contando a história, que ele ia ter a vida ceifada, né, por um grupo de pessoas, simplesmente gratuito, né, tem até essa história aí na internet, esqueci o nome do canal agora, mas era um grupo de pessoas que tava chamando corrida pro aplicativo e simplesmente ceifando a vida das pessoas a troco de nada. Então, assim, se nossas leis, né, se o Brasil tivesse lei de verdade, não fosse lei de 1900 e bolinha, eu tenho certeza que esses criminosos, né, iriam pensar várias e várias vezes antes de cometer qualquer tipo de crime, principalmente esse absurdo de crimes. Daí é psicopata.
psicopatas. Eu vou falar psicopatas porque eu tenho certeza que ele não agiu sozinho. Eu espero que eles mofem na cadeia, porque igual eu falei, eles simplesmente serem mortos, né, é muito fácil. Eles não vão pagar por nada disso nessa vida, né, e eu acredito que eles tenham sim que pagar nessa vida. Eu me segurei muito pra não falar tudo que eu penso nesse vídeo, tá? Porque tudo de ruim eu desejo pra esse tipo de gente que comete esse tipo de crime, né? Mas basicamente o vídeo de hoje foi esse, é um vídeo mais longo, acredito que é o vídeo mais longo aqui no canal. O link do canal do Gustavo Lázaro vai estar aí na descrição como créditos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, como conscientização, né, com quem vocês se envolvem. O de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima. Fui!